Marcelo, muito obrigada por receber a gente aqui na oficina. Obrigado, é um prazer recebê-los. Espaço. Muito legal recebê-los e mostrar um pouco do nosso trabalho, né? E para a gente começar então aqui, eu queria que você explicasse o que vamos aprender aqui hoje, qual técnica. Legal. Marcenaria é um assunto com muitas vertentes diferentes. Hoje eu vou mostrar o assunto marchetaria, que é um pedacinho da marcenaria. É justamente você criar desenhos visuais usando folhas de madeira. Então você vai construindo o desenho que você quiser e dá para customizar peças que ficam lindas, ficam maravilhosas. Então vou dar essas dicas justamente para quem quiser, por exemplo, até morando em apartamento, fazer isso com tranquilidade, não faz barulho, é bem tranquilo. E dá para fazer, inclusive para ganhar dinheiro com isso. Olha, que ótimo! É tranquilo. Então vou dar aí várias dicas em função disso. E também vou mostrar aí muita coisa legal que a gente tem aqui na oficina. Isso mesmo. Então podemos começar então? Podemos. Ótimo. A técnica da marchetaria justamente utiliza folhas de madeira para você compor desenhos. Então pode parecer difícil, complicado, mas não é muito simples. Então existem, por exemplo, no mercado hoje lojas que vendem peças feitas com MDF. Você certamente conhece o MDF. Essa aqui é uma caixinha feita de MDF e existem molduras, mesinhas, cadeiras, ou seja, indo assim vamos dizer, para a abordagem do artesanato, né? Então, se você pega uma peça de MDF, o MDF é uma madeira, vamos dizer, eu diria que é inferior à madeira natural, a madeira maciça, né? Mas quando você entra com um desenho, com uma customização, colando uma folha de madeira, vai dar a impressão de que é uma madeira maciça. E com isso você agrega valor à sua caixinha de MDF. Olha aí, isso aqui é uma luminária, né? Que você também fez essa mesma técnica. Então, aqui onde eu usei a folha de madeira, isso daqui não parece madeira? Sim. Esse pedestal aqui? Sim. Não é um tubinho de metal quadrado e eu revesti ela com a madeira. Nossa! Por quê? Eu precisava passar o fio da luminária por dentro. Sim. Entendeu? Então, eu peguei um tubo, revesti ele com a folha de madeira, dá a impressão que é uma madeirinha, né? Com um furo no meio, mas não é. Então, percebe? São opções que a gente vai agregando de técnicas, né? E vai usando a criatividade. São 14 anos de história. De história, isso. Eu venho da construção civil, eu trabalhei 30 anos reformando, construindo e assim foi uma grande escola para mim, né? Tanto na parte criativa, né? Na parte de lidar com as pessoas, né? Que também é uma arte, né? E assim, eu sempre gostei de fazer as coisas para mim, na minha casa, né? Não fazer para os outros, para mim. Então, quando você reforma uma casa, por exemplo, sai muito material. E eu sempre tive um olhar para aquela madeira, aquele batente de porta, né? Aquelas coisas que vão para a caçamba, vão para o lixo. E eu sempre vivia com o carro, né? Putz, isso aqui eu vou pegar. Para dar uma outra finalidade para aquele material. Exatamente. Então, assim, madeiras incríveis que saiu de alguma situação, mas quem está reformando, não está ligado nisso, aquilo é lixo, é impressionante. E aí você pega madeiras lindas, metais e tudo mais. Então eu sempre tive esse olhar e trazia para mim e eu customizava, fazia minhas peças para mim e tudo mais. Bom, depois de 30 anos na arquitetura, eu surtei, não aguentava mais e tal, e eu falei, poxa, quero fazer alguma coisa diferente. Bom, eu convidei o Ney, meu sócio, topa fazer alguma coisa sobre faça você mesmo, vamos ensinar as pessoas a fazer e tal. Ele topou na hora e a gente começamos a produzir conteúdo, assim, entendendo como a gente ia fazer, né? A coisa foi nascendo. Tem muitos desafios, né? Por isso que eu falei, o que me aguça o desafio, né? A novidade. Então, porque aí eu vou querer entender porque tudo foi feito de algum jeito, de alguma forma, né? Foi usado alguma ferramenta, alguma técnica. Então, quando você olha e faz esse raio-x das coisas, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Se eu mostro isso aqui para você, isso aqui, ó. Isso aqui é uma tábua de servir, uma tábua de corte, né?
Esse é madeira mesmo. Então, esse é madeira mesmo, né? Mas você olhando, o que não parece uma marchetaria? Sim. Né? Uma folhinha de madeira que você colou e tal, né? Mas para fazer, por exemplo, uma tábua de corte, não dá para fazer uma coisa com folha de madeira. Não carece, né? Você vai cortar a folha. Então isso daqui são blocos de madeira, né? Seria a marchetaria de bloco, né? Justamente encaixando, foi tudo colado, né? Tem uma espessura. Então, isso daqui foi um desafio fazer. Porque esse desenho é uma técnica japonesa que se chama kumiko. É uma técnica de criar formas geométricas. Tem outras peças aí que eu vou mostrar depois para vocês. Então, assim, isso daqui é uma coisa já totalmente diferenciada de uma simples tábua de corte. Bom, então vamos para o passo a passo, né? Eu vou dar essas dicas aí para as pessoas fazerem a sua marchetaria. Eu vou, vamos dizer, customizar essa tampa aqui, né? Então a caixinha de MDF. Eu tenho algumas folhas de madeira aqui, que inclusive não tenho muita variação de cor, né? O legal da marchetaria é você fazer um contraste entre as folhas de madeira que você utiliza e o desenho que você cria, né? Então, por exemplo, imagina você fazer esse desenho aqui com a folha de madeira. Então eu tenho contrastes, eu tenho aqui o marfim, eu tenho o ipê e tenho a peroba. Então são 3 madeiras bem diferentes, né, em termos de tonalidade. Então isso aqui dá um efeito legal, Sim. né? E é fácil de conseguir essas folhas? Como que é fácil. Então, ou vai encontrar em madeireiras assim um pouco mais específicas que vendem folha de madeira, né? Ou comprar pela internet. Então essas folhas elas vêm em tiras de uns 40, 50 centímetros de largura por 2, 3 metros de comprimento, ela vem enrolada, né? E é possível comprar tranquilamente, né? Por exemplo, eu tenho aqui um pequeno catálogo de folhas, né? Legal. Então assim, olha, isso aqui são folhas, aqui tem folhas inclusive italianas e tal. Esse aqui, ó, tá vendo? Várias tonalidades. Vários veios diferentes, sim, né? Olha, tem folhas, por exemplo, que são ditas folhas compostas. São folhas construídas, não é da natureza. Vamos contar como é feita a folha de madeira, sim, né? Vamos. A folha de madeira é pego um tronco, esse tronco ele entra numa máquina e essa máquina faz o tronco ir girando e uma faquinha vai como se estivesse descascando uma laranja. E aí vai saindo as tiras de madeira. É muito interessante. Inclusive, politicamente correto na questão da ecologia, né? Porque você está gerando uma situação de um tronco, né? Você está aproveitando ele ao máximo. E é assim que nasce a folha. Então você tem tiras, né? Como se fosse descascado a laranja. E tem folhas que são compostas, elas são feitas, né? Elas são criadas. Então, por exemplo, essas daqui, ela é homogênea. Então aqui já não tem o veio da madeira, é uma folha constante, né? Então existem uma infinidade de possibilidades, né? No sentido de acabamento. Então aqui realmente a criatividade é ilimitada, né? Então vamos lá, eu vou fazer aqui um exemplo, eu até já iniciei aqui, vou revestir essa tampa, né? Como uma sugestão aí de passo a passo. Então eu peguei esse pedaço de folha aqui que eu tinha maior, isso daqui é perobinha do campo, tá? Então cortei praticamente do tamanho da folha, certo? E eu vou criar aqui um losango no meio, e esse losango vai ser dessa outra madeira aqui, mais avermelhada. Ah, legal. Tá um desenho aqui de um losango. Sim. E aí você riscou com lápis mesmo? Eu risquei com lápis e depois eu venho com estilete para cortar. Então vamos lá, olha, eu vou mostrar aqui, olha, eu até já passei o estilete e soltei, ó, a metade do losango. Já dei uma adiantada aqui na situação, tá? Eu não vou nem riscar, eu já vou cortar direto com o estilete, mostrando para você como você corta a folha de madeira. Um estilete bem afiado, cuidado para não se machucar, tá? E aí você vai criar o seu desenho
Quando você vai juntar muitos elementos de folha de madeira, a fita crepe ela é essencial, justamente para você montar o seu desenho. Você vai juntando as peças, né, encaixando e vai prendendo com fita crepe. Então eu vou tirar esse losango aqui para a gente entrar criar o losango na outra madeira. Eu vou dar sequência aqui na minha marcação. Como eu criei esse losango? Eu cortei o tamanho da folha da tampa, né? O tamanho da tampa. Achei o eixo dos dois lados, né? Então eu criei um X aqui. E aí coloquei 6 centímetros do centro, né? No sentido do comprimento, eu pus 6 centímetros para cada lado. E no sentido da largura, eu pus um pouquinho menos, pus 4 centímetros. E aí criei então o desenho do losango. Eu vou riscar aqui para ficar fácil das pessoas visualizarem. E aí você consegue criar vários desenhos, né? O Pode que procurar, você de quiser. repente se não consegue desenhar, pode procurar na internet, Exatamente. algum modelo. Exatamente, coloca lá, sei lá, geometria sagrada, tem tanta coisa que você pode procurar. Então tá aqui, olha. Aqui eu já cortei com estilete, agora eu vou cortar aqui. E eu vou criar esse vazio, né? Então vamos lá. Para você cortar a folha, a dica é que você use o estilete o mais deitado possível, porque se você colocar ele mais em pé, periga de você rasgar a folha, ela acontecer isso aqui, ó, você passa o estilete e ela rasga, né? Aí você vai ter que ficar emendando com fita crepe, justamente para voltar ela no lugar, entendeu? Sim. Então, quando você passa o estilete mais deitado, você está como se estivesse apertando o estilete para baixo e não puxando, rasgando, né? Dessa forma aqui, olha. Aí. Ah, já começa a ganhar forma. Já começa a ganhar né? forma, exatamente. Tá aí. Então imagina aqui, ó, na caixinha, isso aqui colado e um losango de outra cor. Já vai dar um visual diferente, né? Olha aí. Sim, com certeza. E como que é colada essa folha Então, na caixa? você pode colar com cola de contato, que é uma cola que você passa de um lado, passa de outro, espera secar e aí quando você junta, ela adere. Essa é uma situação. Sim. Pode usar a cola de madeira normal, a cola branca, mas aí você precisa ter uma prensagem. Então precisa prensar para a cola secar. A cola de contato tem essa vantagem porque quando ela encosta, ela gruda. Então, eu vou usar esse pequeno losango aqui como gabarito para cortar outra madeira. Ah, Então, entendi. Se Legal. tivesse Vai ficar rasgado, certinho, se tivesse né? rasgado e tudo, de repente eu podia colar com a fita crepe, juntar de novo a forma dele para servir de gabarito. Sim. Ou, não deu para usar. Pega aqui, ó, põe em cima da Faz madeira um molde, né? e Com o risca. próprio... E aí você já também tem o formato, certo? A única coisa é que assim, aí você precisa levar em conta a espessura do corte, né? Onde você posiciona a régua. Então tem aí pequenos detalhes que aos poucos você vai pegando a mão, né? Para fazer acontecer. Bom, vou colar aqui na caixinha agora. Então, agora eu vou para a parte da cola. Então, enquanto a cola tá secando ali pra gente finalizar o passo a passo, você apresenta a oficina pra gente, por gentileza? Eu vou mostrar alguns projetos que a gente foi fazendo no decorrer do Legal. tempo. Olha, aqui eu tenho uma guitarra. Essa guitarra faz parte do nosso curso de como fazer uma guitarra em casa. É um curso em parceria com uma luthier. Que linda! Nós ela ensinamos a ficou fazer lindíssima. uma guitarra, todo o processo completo. Então, você vê que a coisa É uma das bem possibilidades, eclética. né? Um Sim, é instrumento madeira, musical. né? Você trabalha muita Sim. madeira, né? Aqui eu tenho uma tábua de corte, toda segmentada. Olha, parece um tabuleiro até Parece um tabuleiro, de xadrez. Tem um canal aqui para coletar o sangue da carne. Olha aí. Isso aqui é madeira de Bonito. reaproveitamento. Ah,
legal! Uma coisa que eu queria justamente era te perguntar sobre isso também, né? Essa questão que a gente vê cada vez mais, essa necessidade da sustentabilidade, de ser amigo da natureza, é algo que também você pensa aqui na oficina? Sempre pensei. Justamente reaproveitando materiais, né? Inclusive, quando você reaproveita, às vezes você tem opções melhores do que se você for na loja comprar. Então, é bem legal. Legal. Ó, essa aqui é uma mesinha com várias técnicas diferentes de marcenaria, feita com a madeira teca. Tem esse pé sinuoso aqui também, que tem uma técnica para fazer. Bom, vamos à colagem. Tá aqui, já tá enxuto. Agora o importante é posicionar exatamente onde você precisa. E até uma coisa, encostou, colou, se você for arrancar, ela vai quebrar. Tem que ser de uma vez, Tem que ser de uma vez, tem que ser posicionar no lugar certo. Eu gosto muito de mostrar os erros, né? Eu aqui posicionei na pressa e já deixei aqui um lugarzinho sem colar, tá vendo? Então, realmente é uma coisa de paciência, né? Na correria aqui. Agora eu vou pegar essa cunha de madeira e vou... Olha, aqui tinha aquele excesso, né? Sim. Então eu vou passar uma lixa e ele vai sumir. Aqui precisa refilar com calma, tirar os excessos. Pode tirar com um estilete, como eu estou fazendo aqui. Aí você vai acertando os cantinhos e quando você lixa, você vai consolidando a peça. Tá aí, olha. Então isso aqui, lixado, recebendo um verniz, mudou o visual de uma simples caixinha, né? Tá aí. Poderia também passar uma tinta, colocar outra cor? Tinta não, porque você vai cobrir a beleza da madeira, um verniz, né? Ou uma cera, ou um óleo, ou um verniz, né? E, por exemplo, eu tenho essas tirinhas aqui, isso aqui são também tirinhas para marchetaria, que se compra pela internet, que tem um desenho já específico. Então você pode fazer, por exemplo, uma tira lisa, aí faz um contorno mais interno disso aqui, cortando direitinho, e faz o meio liso. Então fica um detalhe, uma moldurinha, né, com esse trabalho do desenho. Então isso aqui vai ser o detalhe, né, o resto vai ser liso. Então assim, criatividade é realmente... sem limites. Sem limite, exatamente. E tá aí. Ó, aqui precisa mais lixa, tem marca de lápis, tem marca de fita, né? Mas é aquela coisa da paciência. Mesmo. Marcelo, muito obrigada por receber a gente aqui. Parabéns pelo seu trabalho, para você, pelo Ney também. Parabéns por esse trabalho aqui com a oficina. Feliz Dia do Marceneiro, né? Também. Obrigado. Foi um prazer recebê-los. E é isso. Bote a mão na massa, trabalhe com as suas mãos e faça coisas incríveis. Você vai se surpreender do que você é capaz de fazer.